When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. John the Baptist was Malachi 3. Jesus said so. When they asked him, said, why does the scribes say? He said, he's already come. They did what they said. João Batista foi Malaquias 3. Jesus disse que assim. Quando lhe perguntaram, disseram, por que dizem os escribas? Disse, ele já veio. Eles fizeram o que disseram. But remember, Malachi 4, immediately after the Malachi 4 prophet, the fourth coming of John the Baptist, of Elijah, the fifth coming will be the Revelations 2, the witnesses when he comes for the remnant of the Jews. Mas lembre-se, Malaquias 4, imediatamente após o profeta de Malaquias 4, a quarta vinda de João Batista ou de Elias, a quinta vinda será em Apocalipse 2, as testemunhas, quando ele vier para o remanescente dos judeus. But God used that same Spirit 5 times. Grace, J-E-S-U-S, it's all been Jesus all the time. F-E-I-T-H-G-R-A-C-E, and so forth. Mas Deus tem usado esse mesmo Espírito 5 vezes. Graça, J-E-S-U-S, tem sido tudo Jesus o tempo todo. F-E-G-R-A-C-A, e assim por diante. See, the number 5 is a grace number. And he used it. Won't use this 3, won't use this 2, 3, 4. It's 5 times he uses it. Estão vendo? O número 5 é um número de graça, e ele o usou. Não usará apenas 3, não usará apenas 2, 3, 4. São 5 vezes que ele o usa. Now, notice quickly now as we finish up. He said, this is he who has spoken, I'll send my messenger before my face. Agora note rapidamente, agora, enquanto concluímos. Ele disse, este é aquele de que foi falado, diante da minha face envio o meu anjo. But in Malachi 4, immediately after that prophet prophesies, the whole earth is to be burnt over. Amen. And the righteous walk out upon the ashes of the wicked. See, exactly. See, that's the Malachi 4 prophecy. Mas em Malaquias 4, imediatamente depois que esse profeta profetizou, era para a terra inteira ser queimada e os justos caminharem sobre as cinzas dos ímpios. Está vendo? Exatamente. Veja, essa é a profecia de Malaquias 4. Notice in Luke 17, where he said, in the last days it will come like Sodom and Gomorrah again. Have we got it? We got Sodom and Gomorrah again? The whole nations, look at it. E note em Lucas 17, onde ele disse, nos últimos dias virá como Sodoma e Gomorra novamente. Temos isto? Temos Sodoma e Gomorra novamente? As nações inteiras. Olhe para isto. Look what he just said about England. The whole thing's perverted. Even the food's perverted. Veja o que ele acabou de dizer da Inglaterra. A coisa inteira está pervertida. Até mesmo o alimento está pervertido. Look here what science. You see Reader's Digest, I believe it was last month. It said little boys and girls go through the middle age between 20 and 25 years old. E olha aqui o que a ciência... Você vê na Reader's Digest, creio que foi, no mês passado, disseram jovenzinhos e jovenzinhas chegam à meia-idade por volta dos 20 a 25 anos de idade. I meet them in the meeting, little girls in menopause, and 20, 22 years old.
in menopause. Eu as fico conhecendo nas reuniões, jovenzinhas na menopausa, e 20, 22 anos de idade na menopausa. What's it allowed to? The perversion, high breeding. That's exactly what corrupted the whole thing's corrupted the body. We're nothing but a mess of just like a hybrid plant. A que se deve isto? A perversão, hibridação. Foi exatamente isso que corrompeu, a coisa toda corrompeu o corpo. Não somos nada além de uma mescla do mesmo modo que uma planta híbrida. You take a hybrid plant and set it out there, every germ will run right to it, but a genuine original plant, a germ will go away from it. Can't stand on it. That's what's the matter with the church. We hybrid it. Tome uma planta híbrida e coloque-a ali fora, todo germe correrá diretamente para ela. Mas uma planta genuína, original, um germe se afastará dela. Ele não pode permanecer nela. E esse é o problema com a igreja. Nós a hibridamos. That's why Mary's Perry Green's old horse. Up there, he threw that boy the other day. It's nothing but an old quarter horse. See? Esse é o problema com o velho cavalo de Perry Green ali. E ele derrubou esse rapaz outro dia. Ele não passa de um velho cavalo mestiço. Está vendo? The only thing it is, he's just like a mule. He's a mule, don't know who his papa and mama is. He don't know nothing. He's half mule and half horse and half this and donkey. A única coisa que ele é exatamente como uma mula. Ele é uma mula, não sabe quem é seu papai ou sua mamãe. Ele não sabe nada. Ele é metade mula e metade cavalo. E metade isto e jumento. He don't know what you can never. He'll wait all his life to get to kick you. That's right. Ele não sabe o que é. Você não poderia nunca. Ele espera a vida inteira só para lhe dar um coice. Isso mesmo. You can call him and say, come on, boy, come on, boy. Hold his ears on it. See? Você pode chamá-lo e dizer, venha, rapaz, venha, rapaz. Ele levanta suas orelhas e... Está vendo? Like some of these saying, days of miracles just passed. All these half-breeds supposed to be church members and Christians. I ain't saying that for a joke, it's the truth. Como alguns destes dizendo, os dias dos milagres passaram. Todos esses mestiços que se supõem serem membros da igreja de cristãos. Não estou dizendo isso como piada, é a verdade. But a genuine thoroughbred, brother, he knows who his father was, who his mother was, who his grandmother was. You can teach him something. He's gentle. Mas um puro sangue genuíno, irmão. Ele sabe quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seu avô, quem foi sua avó. Pode-se ensinar-lhe alguma coisa. Ele é dócil. And a genuine Christian that's born of the Holy Ghost and filled with God's power and word, he knows who his father is, who his mother is, who his grandmother was. He knows all about it. You can teach him something. É um cristão genuíno que nasce do Espírito Santo e é cheio do poder de Deus e da palavra. Ele sabe quem é seu pai, quem é sua mãe, quem foi seu avô, quem foi sua avó. Ele sabe tudo acerca disto. Pode-se lhe ensinar alguma coisa. But a half-breed. That's what's come to church is hybrid between the world and religious organizations and putting a little word in it, your little word there, just enough to deceive. Right? Mas o mestiço, isso é o que tem vindo às igrejas, híbrido entre o mundo e as organizações religiosas, e pondo uma pequena palavra nisto, aqui uma pequena palavra, ali, apenas o suficiente para enganar. Isso mesmo. When you see the real Word of God being manifested like Caiaphas and them did, they turn away from it. They don't know. Hybrid. Quando você vê a verdadeira palavra de Deus sendo manifestada, como Caifás e os demais viram, eles se afastam dela. Eles não sabem. Híbridos. Now we find out, and in this message, Isaiah 40:3 also vindicated John. He said, a voice upon a prophet crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Agora verificamos, e nesta mensagem, Isaías 40:3 também vindicou João. Ele disse, uma voz de um profeta clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. The church did not believe him, for he was not of their group. Amen. That prophet was raised out of a wilderness, come up knowing no one. A igreja não creu nele, porque ele não era do grupo deles. Aquele profeta foi levantado de um deserto, apareceu não conhecendo ninguém. He had the very spirit on him that Elijah had. He was a man of the wilderness. He hated immoral women. Ele tinha o próprio espírito nele que Elias teve. Ele era um homem do deserto. Ele odiava as mulheres imorais. Remember how Elijah, what caused his head to be taken from was Jezebel. Jezebel was the cause of his death. It ran him into the wilderness.
Lembre-se de como Elias, o que fez com que sua cabeça fosse tirada dele, foi Jezabel. Jezabel foi a causa de sua morte. Isto o fez fugir para o deserto. John the Baptist, another wilderness lover, a hunter, a woodsman. He had no education. His text wasn't like a theologian. João Batista, outro amante do deserto, um caçador, um habitante da floresta. Observe-o. Ele não tinha instrução. Observe seu texto. Não era como um teólogo. He said, "Oh, you generation of vipers! The filthiest thing you can find in the wilderness of sneakiness was a snake." Ele disse, ó raça de víboras! A coisa mais imunda que se pode encontrar no deserto, a vileza, era uma cobra. And he called those priests, "You generation of vipers! Who's warned you to flee from the wrath to come? Don't begin to say we belong to this, we have this or that, for I send you God's able to these stones." Wilderness. E ele chamou aqueles sacerdotes, vós, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não comeceis a dizer, nós pertencemos a isto, e nós temos isto ou aquilo, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode, deserto. Also the axe, what he uses, lay to the root of the tree, and every tree that don't bring forth good fruit, hewn down and cast into the fire. Amen. Também o machado, o que ele usava, está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Amém. The preacher of nature, a great man of God, lived a short time, but certainly set a blaze across the earth. He shocked that generation in them 6 months of his ministry. Ele era um pregador da natureza. Um grande homem de Deus, viveu por pouco tempo, mas certamente acendeu uma chama através da terra. Ele abalou aquela geração naqueles 6 meses de seu ministério. God raised him for 30 years to get that 6 months out of him. But God does his own way. He knows what his harvest is. Deus o criou por 30 anos para obter esses 6 meses dele, mas Deus o faz de sua própria maneira. Ele sabe qual é a sua colheita. And we find out now that this is exactly what had took place. They didn't believe him because he wasn't of them. They did as usual, they didn't see it. E verificamos agora que isto é exatamente o que tinha acontecido. Eles não creram nele porque ele não era dos deles. Eles não creram. Eles fizeram como de costume. Eles não viram isto. They did not believe God's word of Malachi 3, or they would have seen plainly by the letter that this was that forerunner. Eles não creram na palavra de Deus de Malaquias 3, ou teriam visto claramente pela letra que este era aquele precursor. They hadn't had a prophet for 400 years, and here one rises on the scene all at once. Amen. And the people, the believers, believed him to be that. See, they did not believe it. Eles não tinham tido um profeta por 400 anos, e aqui um entra em cena subitamente, está vendo? E o povo, os crentes, creram que ele era aquilo. Veja, eles não creram nisto. They did not believe because when they seen the letter completely confirmed what he said he would do and everything, and seen it clearly vindicated, when the word come right into the water to the prophet, there they stood. Eles não creram porque, quando viram a letra completamente confirmada, o que ele disse que faria e tudo mais, e viram isto claramente vindicado quando a palavra veio diretamente à água ao profeta, e ali se encontravam. There's many arguing on that scripture there about John. See, John said, I have need to be baptized of thee, and why comest thou unto me? Há muitos que discutem sobre essa escritura ali acerca de João. Veja, João disse, eu careço de ser batizado por ti, e por que vens tu a mim? Jesus said, suffer that to be so. But thus it's becoming to us, behooving us, becoming, that we fulfill all right. Jesus disse, deixa por agora, porque assim nos convém, cabe a nós, convém, que cumpramos tudo isso. John, you being a prophet, you know the sacrifice has got to be washed before it's presented. And I am that sacrifice, and you're a prophet, and know that. Then he suffered him and baptized him. And he knew it was. João, tu sendo profeta, tu sabes que o sacrifício tem de ser lavado antes de ser apresentado. E eu sou esse sacrifício, e tu és profeta, e sabes disso. Então ele lhe consentiu e o batizou. Está vendo? E ele sabia que era. Look, they laughed at him, called him a wild, screaming, unlearned fanatic, as usual. That prophet forerunning the first coming of Jesus. Veja, eles riram dele, chamaram-no um fanático selvagem, estridente, sem letras, como de costume.
aquele profeta sendo o precursor da primeira vinda de Jesus. I don't say that they don't have the same impersonations today of genuine. They do, the absolute. But remember, where you see a bogus dollar, there's got to be a real dollar that's made off of. Eu não digo que eles não tenhamos as mesmas personificações hoje do genuíno. Eles personificam absolutamente. Mas lembre-se, quando você vê um dólar falso, tem de haver um dólar verdadeiro do qual é feito. Where you see one impersonating to be a Christian, there's got to be a real Christian somewhere, because if it wasn't, that would be the original. You've got to get to the original. Quando você vê um personificando ser cristão, tem de haver um verdadeiro cristão em algum lugar, porque se não houvesse, esse seria o original. Você tem de chegar ao original. But check the first one and see if the original is just exactly with the promise. If it is, then believe it. The promise for the age. Mas examine o primeiro e veja se o original está exatamente com a promessa. Se está, então creia nisto. A promessa para a era. Then John's prophecy was vindicated in God's order. The word came to the prophet and vindicated him truly as that person. Então a profecia de João foi vindicada na ordem de Deus. A palavra veio ao profeta e vindicou-o verdadeiramente como essa pessoa. Again, Jesus came in a different from their understanding of that prophecy. They didn't understand it that way. Novamente, Jesus veio em uma diferente do entendimento deles aquela profecia. Eles não a entendiam dessa maneira. We're going down to the end now. But according to the prophet's word, it was fulfilled to the letter. The prophecy is fulfilled, but the way they thought it would be, it wasn't that way. Agora, estamos chegando ao fim agora. Mas, de acordo com a palavra do profeta, ela se cumpriu ao pé da letra. A profecia está cumprida, mas a maneira como pensavam que seria não foi daquela maneira. How could they have understood and know which is right or wrong? To see if it was vindicated by God, if it was God interpreting what he said. Agora, como eles poderiam ter entendido e sabido qual era certa ou errada, ao ver se era vindicada por Deus, se era Deus interpretando o que ele disse? There'd been false Jesuses raised up and led a bunch of 400 out in the wilderness and things, but he never proved to make yourself in the Word, see, like he said. Tinha havido falsos Jesuses que se levantaram e conduziram um grupo de 400 para o deserto e coisas assim, mas ele nunca provou fazer-se a si mesmo na palavra. Veja você, como ele disse. Jesus, when he come, he was to be a prophet. Amen. That's right. And the day before Jesus comes again, the full manifestation of the person of Jesus Christ is to be manifested in flesh. Amen. Jesus, quando ele veio, era para ser profeta, isso mesmo. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Think of it. Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed. Pense nisso. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. What is revealed, unfolded, made known, the secret has been brought forth, revealed. Que é revelado, desvendado, dado a conhecer. O segredo tinha sido trazido, revelado. In the day that the Son of Man will be revealed, the world will be in a Sodom condition. We've got it, haven't we? No dia em que o Filho do Homem for revelado, o mundo estará em uma condição sodomita. Isso está acontecendo, não está? Sim. How many believes that? It's in a Sodom condition. That's exactly right. Look where it's sitting now. Quantos creem nisso? Está em uma condição sodomita. E é exatamente isso. Veja onde ele está situado agora. Remember, there's always three groups of people and every bunch of people together. That's make-believers, unbelievers, and believers. We have them in every group. They've had them at all times. Lembre-se, há sempre três grupos de pessoas em todo grupo de pessoas que se reúne, que são crentes manufaturados, incrédulos e crentes. Temos esses em todo grupo. Sempre os tiveram. There was the Sodomites, there was the Lotites, and there was Abraham. Havia os sodomitas, havia os lotitas e havia Abraão. The Abraham was a called out group. He wasn't in Sodom to begin with. Abraão era um grupo chamado para fora. Ele não estava em Sodoma para começar.
Now watch their message. They've been looking for a promised son. Look for it for years. Agora observem a mensagem deles. Eles tinham esperado um filho prometido, esperaram-no por anos. God had showed Abraham many great signs and wonders. But here God came down himself like a man. Deus tinha mostrado a Abraão muitos grandes sinais e maravilhas, mas aqui Deus mesmo desceu como um homem. You see, that was an angel. Abraham called him Lord, capital L-O-R-D. Any reader of the Bible knows that capital L-O-R-D is Elohim. In the beginning, God, Lord God. Elohim, the all-sufficient one. Abraham called him Lord God, Elohim. Você diz, aquele foi um anjo. Abraão chamou o Senhor, S-E-N-H-O-R, com letra maiúscula. Qualquer leitor da Bíblia sabe que esse S-E-N-H-O-R com letra maiúscula é Elohim. No princípio, Deus. O Senhor Deus, Elohim, o todo-suficiente. Abraão chamou o Senhor Deus, Elohim. Now notice, there was two people that went out into Sodom with a message. And they preached to the Sodomites. They didn't perform nothing but blinded them, which preaching the gospel does blind the unbeliever. Agora note, houve duas pessoas que desceram a Sodoma com uma mensagem e pregaram aos sodomitas. Elas não realizaram nada, mas cegaram-nos, o que a pregação do evangelho cega o incrédulo. But watch what kind of a sign the Abraham group received. Mas observe que tipo de sinal o grupo de Abraão recebeu. Now we are supposed to be the royal seed of Abraham. Isaac was the natural seed, but the faith seed, the faith in the promised word, don't miss it, was that royal seed. That was the seed of Abraham's faith. Agora, nós devemos ser a semente real de Abraão. Isaac foi a semente natural, mas a semente de fé, a fé na palavra prometida, a palavra prometida. Não falhem em entender isto. Foi a semente real. Essa foi a semente, a fé de Abraão. We be dead in Christ, were Abraham's seed, heirs with him, according to the promise. Nós, estando mortos em Cristo, somos semente de Abraão, herdeiros com ele, conforme a promessa. Notice, when all that was taking place down in Sodom, there was two ministers down there preaching with a great message. Note, quando tudo isso estava acontecendo lá embaixo, em Sodoma, havia dois ministros lá pregando com uma grande mensagem. There's one set up here with Abraham's group. It didn't fool with that group down there. And what's the one that stayed with Abraham's group? What kind of sign he gave them? Havia um assentado com o grupo de Abraão que não perdeu tempo com aquele grupo lá embaixo. Agora observe aquele que permaneceu com o grupo de Abraão. Que tipo de sinal ele lhes deu? He said, now remember, his name was Abram a few days before that. And it's S-A-R-R-A, not S-A-R-A-H, princess. And this man, with his back turned to the tent. Ele disse, agora lembre-se, seu nome era Abrão poucos dias antes disso. E S-A-R-A-I, não S-A-R-A, princesa. E este homem de costas para a tenda. The women then were different than they are now. They have to get out and get their husband's business and everything else, but they didn't do it then. They stayed back behind. As mulheres naquele tempo eram diferentes do que são agora. Elas têm de sair e se meter nos negócios do marido e tudo mais, vocês sabem. Mas elas não faziam isso naquele tempo. Elas permaneciam atrás. So the angel sitting there, the messenger, and he said, Abraham, where is your wife, S-A-R-A-H, Sarah? How did he know it? How did he know it? Assim esses anjos sentados ali, o mensageiro, e ele disse, Abraão, onde está Sara, S-A-R-A, tua mulher? Como ele soube disto? Como ele soube disto? Abraham said, she's in the tent behind you. He said, I'm going to visit you according to the time that I promised you. I'm going to visit you. And Sarah kind of laughed to herself. Abraão disse, ela está na tenda detrás de ti. Ele disse, visitar-te-ei conforme o tempo que te prometi. Visitar-te-ei. E Sara riu-se consigo. With his back to the tent, he said, why did Sarah laugh? Saying, how can these things be? De costas para a tenda, e ele disse, por que se riu Sara, dizendo, como podem acontecer estas coisas? If she hadn't been in Abraham, his bride at that time, God would have slayed her. So would we today with all of our unbelief if we wasn't in Christ. Se ela não tivesse estado em Abraão, sua noiva nessa época,
Deus a teria matado. Do mesmo modo, seríamos nós hoje com toda a nossa incredulidade se não estivéssemos em Cristo. That holds us right there, see? He couldn't take Sarah without hurting Abraham, see? Isso nos mantém aí mesmo. Veja, ele não podia ferir ou não podia tomar Sara sem ferir Abraão. Está vendo? And so, remember, Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man. E deste modo, lembre-se, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. We see everybody agree that the world's in a Sodom condition. I picked up a Los Angeles paper here not long ago and said, I think it's homosexuals on the increase of 20 or 30% in Los Angeles, each year increasing that much. Nós vemos que todos concordam que o mundo está em uma condição sodomita. Eu apanhei um jornal de Los Angeles aqui não faz muito e dizia, creio que o homossexualismo está crescendo à razão de 20 ou 30% em Los Angeles a cada ano, crescendo esse tanto. Yes, oh, it's horrible. In our government and everywhere, everything's just become a pervert. Amen. Right? The whole thing, the whole system, church and everything else is perverted. It's in a perverted age. Isto é horrível. No nosso governo e em todos os lugares, tudo simplesmente se tornou pervertido. Isso mesmo, a coisa toda, todo o sistema, igreja e tudo mais estão pervertidos. Está em uma era pervertida. Now, I want to ask you theologians something, my brethren. Not that I'm speaking against you, my dear brother. I'm here to help you, brother. I'm here to stand on what God's Word says is right. Hold your hand and bring this crowd of people out of this stuff. Right? Agora, eu quero perguntar uma coisa a vocês, teólogos, meus irmãos. Eu não estou falando contra você, meu estimado irmão. Estou aqui para ajudá-lo, irmão. Estou aqui para permanecer sobre o que a palavra diz, enquanto seguro sua mão e trago esta multidão de pessoas para fora desta coisa. Isso mesmo. But look here. We never have had a messenger down in Sodom before that his name ended with a H-A-M till now. We've had a Spurgeon, a Wesley, a Luther, and everything else, but never an international messenger that his name ended with H-A-M before. That's right. Mas olha aqui, nós nunca tivemos um mensageiro em Sodoma antes cujo nome terminasse em H-A-M até agora. Tivemos um Spurgeon, um Wesley, um Lutero e tudo mais, mas nunca um mensageiro internacional cujo nome terminasse em H-A-M antes. Isso mesmo. G-R-A-H-A-M. 6 letters, G-R-A-H-A-M. Billy Graham, that noted evangelist. Great work of God. The man is sent from God. He's got that justification down so pat he shakes a nation with it. See, okay. There's not. Veja, G-R-A-H-A-M, 6 letras. G-R-A-H-A-M. Billy Graham, esse famoso evangelista. Grande obra de Deus. O homem é enviado de Deus. Ele tem essa justificação tão apropriada e ele sacode a nação com isto. Veja, assim, não há... Look at Oral Roberts to the Pentecostal denomination. When was there ever one like that? 6 letters, not 7. Abraham's A-B-R-A-H-A-M, 7. Billy Graham is G-R-A-H-A-M, 6. Veja Oral Roberts, a denominação pentecostal. Quando chegou a existir um como esse? 6 letras, não 7. Abraão é A-B-R-A-A-T-O. 7. Billy Graham é G-R-A-H-A-M. 6. Now look at the messengers. Look at the time we're setting. Never was a time in history. Look at the same signs that he promised would be given to each group. Look where they're at. Agora veja os mensageiros. Veja o tempo em que estamos. Nunca houve um tempo igual na história. Veja os mesmos sinais que ele prometeu que seriam dados a cada grupo. Veja onde eles estão. Same exactly, positionally set right in order. Nature, the world, everything setting right exactly to the time. Now don't miss it while we sketch the rest of this scripture. A mesma coisa exatamente em posição, pondo-se exatamente em ordem. A natureza, o mundo, tudo pondo-se exatamente em tempo. Agora não falhem em ver isto, enquanto esboçamos o restante dessa escritura. Quickly now, because I'm holding you too long. Call, looky here. And according to the prophet, he came just exactly to the word, just exactly to the time. Rapidamente agora, porque estou segurando-os por demasiado tempo. Chamem, vejam aqui.
E, de acordo com o profeta, ele veio exatamente à palavra, exatamente em tempo. Now look at the age now where we're living. Aren't we living right in that solemn time? What's the messenger to Abraham's group? What's the numbers, letters, and the numerology of his name? Agora veja a era agora onde estamos vivendo. Não estamos vivendo exatamente nesse tempo de Sodoma? Observe o mensageiro ao grupo de Abraão. Observe os números, letras e numerologia do seu nome. You say there's nothing in a name. Don't you never let anybody tell you that. Why did he change Abram's name to Abraham? Amen. Sarah to Sarah. Amen. Why did he change Simon to Peter and all those others? See, sure it is. Amen. Exactly. Você diz, não há nada de especial no nome. Nunca deixe que alguém lhe diga isso, porque ele mudou o nome de Abrão para Abraão, Sarai para Sara. Porque ele mudou Simão para Pedro e todos esses outros? Está vendo? Sem dúvida que há. Exatamente. That's the reason I say don't never call your child Ricky or Elvis or something. Elvis means cat. Ricky's a rat. See, when you say, that's exactly right. Essa é a razão porque eu digo que nunca chame seu filho de Rick ou Elvis ou algo assim. Elvis significa gato. Rick é um rato. Veja, quando você diz, isso é exatamente assim. Les or something, don't you never call one of your children that. If it is, change it right quick, people. Don't you know? If you believe me to be God's servant, don't tack that name on that poor child. No, sir, give him another name besides that. Les ou algum outro, nunca chame um de seus filhos assim. Se é, mude isto bem rapidamente. Gente, não. Se você crê que eu sou servo de Deus, não ponha esse nome nessa pobre criança, está vendo? Não, senhor. Dê-lhe outro nome ao invés desse. I already got off on that because I'm off on a subject, but I said it and it's all over. That's why you do. You don't know when you say it, see? Ora, eu não devia ter entrado nisso porque estou fora do meu tema, mas eu disse isto e está terminado. É assim que se faz, não se sabe quando o diz, está vendo? Call him, a fortune teller, a devil of Beelzebub, and said he made himself God. Oh my. Chamaram-no de estranho, um adivinho, um diabo, um Beelzebub, e disseram, ele se fez Deus. Oh, que coisa! Didn't Isaiah the prophet said he would be called the mighty God? Isaiah 9:6. Unto us a child is born, a son is given, and the government shall be upon his shoulders. His name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, the Everlasting Father. That's right. Não disse o profeta Isaías que ele seria chamado Deus Forte? Isaías 9:6. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Isso mesmo. Also, St. John. We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch his waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again.